Olá, participantes de semanas, olá, voluntários, olá, você que passou a nos acompanhar e está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui para dar seguimento ao nosso devocional, Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós, como pais Paróquia Anglicana Espírito Santo, nós temos adotado, né? A paz fica ali no bairro de Piedade, região metropolitana do Recife, mas já no município de Jaboatão. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. É bom que você nos siga aqui no YouTube, dá um clique aí logo para se inscrever, dá um clique no sininho para ativar todas as notificações de vídeos. Vai lá no Instagram, acompanha nosso conteúdo, nos acompanha assistindo a palestra presencial. Você pode ir presencial nas quartas-feiras, às 8 horas, você pode assistir online, ao vivo ou gravado, da forma que você preferir, né? Você pode estar conhecendo mais sobre o nosso programa e sendo beneficiado por tudo aquilo que ele tem trazido como conteúdo. Nós estamos na semana 25, essa é a semana 25, estamos tratando aqui de reparar, né, para perdoar, estamos na decisão reparar, e hoje é o dia 6, estamos no dia 6, o dia 6 traz assim, mais um tema aqui, desafiador: peça perdão pelos seus erros. E quem era especialista, né, nisso era Davi, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, apesar de erros graves, mas ele se arrependia, ele se prostrava diante do Senhor. Olha aqui, mais uma vez, você vai dizer, de novo, Salmo 32:5, de novo, parece que levaram a sério, né? Aquilo que a gente falou aqui nesses dias, que tem que repetir, né? Que o pastor disse, tem que repetir, que é para ficar gravado. Então veja, Salmo 32 diz o quê? Você já pode dizer aí de cor, né? Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Né? Mais uma vez, essa expressão de Davi aqui, né, de arrependimento ao Senhor. Olha, dizem que esse salmo foi escrito, né, após a questão do seu pecado com Batseba, né, que era a mulher de Urias, o seu comandante de exército, soldado do exército, e que ele adulterou com ela, engravidou ela, tentou encobrir tudo isso, inclusive a gravidez, tentou fazer uma estratégia para que ninguém desconfiasse, achasse que era do próprio Urias, e no fim colocou Urias na frente de batalha para que ele morresse. Então Davi confessa esse pecado, diz que o Salmo 51, ele escreveu esse Salmo e o Salmo 51, né, diz os estudiosos que foi após esse evento. Mas ele aqui expressa a alegria dele, né, ao confessar e ser perdoado. Ao confessar e ser perdoado. Exatamente, esse salmo está aqui porque nós estamos falando disso. Peça perdão dos seus erros, porque a alegria, né, que se traz quando você se livra de um erro, é perdoado, e você confessa e é perdoado, se arrepende, é muito grande, é muito maior do que qualquer dor que você estivesse sentindo ou passando por conta desse pecado. Mas o que acontece com a gente é que nós somos muito rápidos para condenar, né, e somos procrastinadores para pedir perdão, para reconhecer erro. E nós precisamos mudar isso na nossa vida, deixar de acusar os outros, deixar de olhar para o cisco, né, no olho do outro, e lembrar da trave, cuidar da trave que tem no meu olho, na minha vida. Então nós precisamos nos apressar agora para cuidar do nosso próprio erro, confessar o nosso próprio erro. E olha, a maior evidência de arrependimento é quando você escolhe pedir perdão. É a maior evidência que existe que você, de fato, se arrependeu. Porque esse é outro entrave, né? Porque pedir perdão, de alguma forma, de certa forma, e mesmo, é você se humilhar. É você se humilhar diante do público, diante de uma pessoa, de alguém. E se diante de Deus, muitas vezes, a gente está se debruçando, a gente fica tão envergonhado, né? Envergonhada diante de Deus, porque a gente queria que de fato aquilo não tivesse acontecido, para que a gente não tivesse que estar passando aquela situação. Mas quando acontece,
não tem para onde fugir. E isso trabalha o nosso orgulho. Né? E não diga que você não é orgulhoso nem orgulhosa, não, porque eu dizia isso e eu descobri que eu sou, e todo mundo é. Todo mundo tem uma ponta de orgulho. E é por isso que a gente, sabe, precisa passar por coisas assim para que esse orgulho da gente vá sendo tratado, vá sendo diminuído, né? Vá sendo diminuído. E que a gente vá aprendendo a ser humilde. E humilde é se colocar diante de Deus e reconhecer o pecado, o erro. Se colocar diante de alguém e reconhecer o pecado e o erro. E assim a gente vai caminhar. Olha, quando a gente não faz isso, sabe? É como se a gente fosse refém do pecado. É como se a gente tivesse sido sequestrado, né? Você já assistiu algum filme de sequestro? Que terror é, né? Você sequestra e fica fazendo chantagem, fica pedindo isso ou aquilo, né? Para poder libertar. Pois quando a gente fica refém do pecado, da mentira, é assim que a gente fica. Estamos sequestrados por essa mentira do pecado, por esse erro. Estamos presos. Enquanto a gente não revela, enquanto a gente não traz à luz, nós vamos ficar assim, reféns de um bandido chamado pecado, de um bandido chamado mentira. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Pedir perdão. Essa é a maior pista de quem se arrependeu. Se você se arrependeu, corra, vá pedir perdão, vá, porque esse é o caminho também para reparar. Nem todas as pessoas que pedem perdão se arrependeram verdadeiramente, mas todo aquele que se arrependeu verdadeiramente, ele vai ser impelido para pedir perdão, impelido para reparar. Né? Está intimamente ligado, né? Arrependimento e perdão. Está intimamente ligado, sabe? E quando você pode ficar em dúvida, o que eu estou sentindo é arrependimento ou é remorso? Né? O que eu estou sentindo é preocupação com a reputação ou preocupação com reparação? Quando você é impelido para pedir perdão, você se arrependeu. Você pode estar receoso, você pode estar sem saber como chegar, né? Mas você está inquieto com aquilo no seu coração. Você está sentindo desejos, vontade de colocar para fora, porque você se arrependeu e você quer colocar as coisas a limpo, você quer colocar a verdade, né? Você quer se livrar disso, você quer se limpar desse erro, dessa falta. E aí você, além de se arrepender, você precisa pedir perdão. A gente lembra que a primeira decisão nossa aqui, qual é, nesse programa, é admitir. Então nós precisamos admitir os pecados para vencer. E nós precisamos superar o orgulho para ser livres da culpa e do remorso. 2 desafios que a gente tem hoje, né? São esses aí. O pedido de perdão é a pista para um arrependimento verdadeiro. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos tomar coragem. Né? Se existe ainda uma ponta, assim, uma fagulha dentro de nós que não expressa um arrependimento, Senhor, quebra isso, Senhor, e traz o arrependimento. Nós queremos nos arrepender, mas nos ajuda, né? Aquilo que nós já nos arrependemos e estamos muitas vezes com receio, com dúvidas sobre como fazer o pedido de perdão, de reparação. Oh Deus, Senhor, nos ajuda para que isso se torne realidade em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, meus queridos, minhas queridas, meus amados e minhas amadas. Até amanhã, assim nós nos encontraremos. Que Deus os abençoe, se Deus permitir.